E neste dia 19, dia do Piauí, o programa Em Tuas Mãos quer falar da religiosidade do povo piauiense e tem a alegria de contar com a participação e a presença do padre Amadeu Matias, que é sempre tão solícito a todos nós. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado. Um bom dia, feliz dia do Piauí a todos. Padre, eu começo perguntando, desde o início da história do Piauí, o senhor vê que o piauiense é ligado à fé? O piauiense é ligado à fé, haja vista que nós somos devedores de uma evangelização cristã. E então o piauiense, se nós olhamos de norte a sul, há sempre locais, não é, que antes mesmo das paróquias, o povo já se congregava, já se irmanava, e isso para dizer que a fé nos acompanha como uma expressão de nossa existência, não é? A gente vive não somente cuidando das coisas do mundo, mas também cuidando das coisas de Deus, não é? Isso é formidável. Padre, ao longo do ano a gente vê em diversas cidades, de norte a sul, de leste a oeste do Piauí, pessoas que se aglomeram, né, em cidades, em datas específicas para participar de atividades religiosas. Como é que o senhor consegue ver essa expressão de fé? Olha, eu vejo com muita alegria, constatando que a religiosidade mobiliza as pessoas, especialmente para eventos de festa dos padroeiros. Nas cidades pequenas, são sempre ocasião para o retorno de filhos ausentes, como também manifestações assim muito sinceras da religiosidade. Se nós olhamos, por exemplo, eu tive uma vez na cidade de Cristalândia, que está lá perto da Bahia, celebrando Santana. Então a cidade se mobiliza do ponto de vista dos vaqueiros, do ponto de vista das famílias, dos filhos ausentes, e isso gera muita alegria nas pessoas, isso dá ânimo. Mas agora estive em Piripiri, na festa que encerrou esses dias de Nossa Senhora dos Remédios. É um mar de gente que se aglomera diante de Deus, porque o povo quer beber das fontes da vida, não é? Da palavra, dos sacramentos e também das manifestações populares. Isso aqui é uma coisa interessante. Ao lado que tem as manifestações religiosas oficiais, o povo mesmo se articula. Imaginar Santa Cruz dos Milagres, aqui na nossa arquidiocese, que está aqui a 160 quilômetros de Teresina. O povo não mede sacrifícios e esforços para estar ali, para ouvir a palavra ou para dizer a Deus: Senhor, me protege. Então, ao tempo em que a gente trabalha para poder sobreviver, e nós vivemos num estado tão marcado pelo sol, pela falta d'água e certos sofrimentos que nos acompanham, mas o povo se alimenta desta esperança das coisas de Deus, não para se alienar. Não vejo a religião como os marxistas veem, a religião como sendo uma espécie de alienação, em que as pessoas se esquecem do próprio sofrimento. Eu entendo que essas manifestações do povo na busca da religiosidade, citei, por exemplo, Santa Cruz dos Milagres, mas tem a Vila Operária aqui em Teresina, que de 6 horas da manhã às 8 horas da noite é um mar de gente que está ali presente. Se nós olhamos a Diocese de Picos, a cidade de Picos, como é religiosa, a cidade de Pio IX, paulistana, nós olhamos para Valença, Oeiras, são cidades que têm uma religiosidade marcadamente cristã e que se alimenta da fé e procura a fé não para fugir dos problemas da vida, mas procura a fé para fortalecer-se justamente para enfrentar e para crescer na sua humanidade. Padre, são 30 anos de sacerdócio e ao longo desses anos, que testemunho de fé de um piauiense o senhor conseguiu ouvir, que o senhor poderia partilhar e que foi marcante na sua vida? Olha, ao longo destes anos, isso é uma coisa muito interessante. A fé é uma expressão assim muito pessoal, não é? Mas a fé, ela necessita desse testemunho dos irmãos e das irmãs. Eu não posso esquecer na minha vida
das manifestações de fé que encontrei no início do meu ministério, há 30 anos atrás, na cidade de Valença, onde trabalhei, não é? Tinha ali seu Arthur Veloso, Dona Graci, que era um casal já falecidos, mas um casal de uma religiosidade simples, pura, de missa diária, de presença na igreja de maneira assim tão significativa. Mas além de Valença, de Pimenteiras, de Inhuma, de Aruás, de Novo Oriente, e ao longo destes anos, Podemeval Lobão, Monsenhor Gil, Nossa Senhora do Amparo, e Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Fátima, e agora na Igreja do Satélite, realmente a gente vive a fé porque a gente também vê a fé. A fé não é somente uma realidade interior, ela se expressa em gestos de bondade, de atenção, de carinho, de preocupação, de oração. E isso, indiscutivelmente, eu costumo dizer com toda a gratidão da vida. Sei que minha fidelidade ao sacerdócio e a minha fidelidade à vida cristã, ela se deve a tantas pessoas que rezam por mim. Pessoas que dizem, padre, eu rezo pelo senhor todos os dias. E eu não rezo só pelos padres, eu coloco o nome, eu digo o seu nome. Então isso eu não posso, você me dá a ocasião para agradecer a Deus por me dar essas pessoas que são aquele sustento, não é, para as minhas ações, para o meu trabalho. E com isso eu peço a você que nos acompanha, para que também reconheça que na sua vida há uma multidão de pessoas, se sua mãe, se sua avó, se sua madrinha, se alguém da comunidade, pessoas que a gente precisa ter gratidão por elas. Padre, eu aproveito para perguntar nesse dia do Piauí, onde a gente fala da religiosidade dos piauienses, para saber do senhor qual a importância da igreja na vida do piauiense. A igreja é importante na vida do piauiense pela pregação que faz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho amado de Deus, que nos salva. Então, a presença da igreja como evangelizadora é realmente significativa, desde o litoral até o mais profundo do sertão do nosso estado. Isso é inegável. E é uma igreja presente, é uma igreja de homens guerreiros, de mulheres lutadoras que vivem a fé não como uma coisa, digamos assim, a tempo livre, mas vivem a fé a tempo pleno, não é? Viver a fé a tempo pleno. É me lembrar de figuras como o Padre Plácido, lá na região de Parnaguá, ou o Padre Lira, na região de São Raimundo Nonato, o Padre Solon Aragão, na região de São João do Piauí, Padre Anchieta Cortês, na região do Gurgueia, lá em Eliseu Martins, o Padre Pedro Oliveira, em Floriano, os padres da Parnaíba, figuras importantes do nosso estado, sem esquecer Monsenhor Mateus Cortês Rufino, figura extraordinária, que então, para dar alguns nomes, não é? De figuras que não viveram a sua vida, por assim dizer, preocupados com uma ação religiosa, sem uma preocupação com a vida humana. Como isso é extraordinário. Deus tanto ama o mundo que dá a nós o seu Filho Jesus. Então, quem é amigo de Jesus é um amigo da humanidade, é um amigo dos sofredores, é alguém que está a serviço da humanidade. A Igreja do Piauí está a serviço do povo do Piauí. E nessa certeza, nossa gratidão a todos esses homens e mulheres que fazem e promovem a fé no nosso estado. E nós que somos piauienses e somos amantes mesmo do Piauí, desejamos um ótimo dia a todos vocês. E, Padre, eu queria aproveitar a oportunidade e pedir que o senhor, enquanto sacerdote, deixasse uma mensagem de esperança, de alegria e amor a todos os piauienses. Olha, uma mensagem que deixo é que todos nós sejamos justos com a nossa formação cristã e unamos a nossa cultura com a nossa fé. Que nós não dissociemos a nossa fé da nossa racionalidade, nas nossas universidades espalhadas pelo Piauí inteiro,
nas nossas ações sociais, política, econômica, que nós tenhamos sempre presente a fé cristã que nós professamos. Desejo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que o dia de hoje seja um dia para nós reavivarmos a nossa identidade piauiense e para nós reconhecermos que nessa nossa identidade nós somos marcados pela religião cristã e nós queremos professá-la até o final de nossas vidas. Desejo a você um bom dia, um bom feriado e a bênção de Deus esteja com você e com sua família. Padre Amadeu, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Bom dia. Em tuas mãos.